Do outro lado da mancha do Atlântico não se esgotam as citações de Lord Acton. O poder corrompe o Acton, né? O poder absoluto corrompe inteiramente ou absolutamente. Montesquieu, antes dele, escrevera: é uma experiência eterna a de todo homem que tem poder se elevado a dele abusar, ir até onde encontra limites. Quem diria? A própria virtude tem necessidade de limites. Quando Sir Wright Mills quis denunciar a minoria na sombra que reina sobre os Estados Unidos, forjou a expressão power elite, a elite do poder, né? Tomando da tradição maquiavélica um dos seus termos, elite, e combinando-o com o termo detestado pelos marxistas e radicais, power, né? Poder. Porque o poder, power, ruim em si mesmo, é duplamente ruim se detido por alguma elite, já que o pequeno número no clima ideológico americano, por definição, não será composto pelos melhores, pois o poder corrompe aqueles que o detêm. Recusando-nos a escutar estes patéticos ecos dos temores e disputas dos pensadores, interroguemos os sociólogos e cientistas políticos contemporâneos. Um sociólogo holandês, depois da revisão de diversas definições propostas pelos autores, chegou à seguinte fórmula: né? Poder é a possibilidade, por parte de um grupo ou de uma pessoa, de limitar outras pessoas ou outros grupos na escolha de seu comportamento, visando a objetivos próprios. No mesmo sentido, C.J. Friedrich afirma que poder é a relação entre homens manifestada na conduta daqueles que seguem ou obedecem, ou ainda quando o comportamento de certo grupo de homens se ajusta aos desejos de um ou de alguns deles. Esta relação será chamada de poder, de L sobre A, B e C, né? Estas definições não são equivalentes e cada uma delas apresenta dificuldades. A primeira pretende eliminar os elementos psicológicos, tais como consciência, vontade móvel, motivation. Mas a referência aos objetivos daquele que detém o poder, como a restrição da escolha, deixada àqueles que a ele se submetem, exclui a possibilidade de que a relação sujeito-objeto do poder possa ser determinada a abstração do que se passa ou do que se supõe que se passe na consciência de um ou de outro. Por outro lado, esta definição é, por assim dizer, indireta, não evoca o fato de que alguns comandam e outros obedecem, ou de que alguns dirigem e outros o seguem. Nem mesmo sugere que a liberdade daqueles que são objeto da potência seja suprimida ou reduzida. The possibility of taking initiative, né? Está um pouquinho mais a letra aqui. A possibilidade de tomar iniciativa permanece completamente em aberto, né? Só se restringe à latitude da escolha. A tradução ao contrário, a definição de C.F. Friedrich é direta ou positiva. A relação de poder segundo o uso pelo fato de que certos indivíduos seguem outros. Mas, como nem sempre eles o seguem e nem em tudo, a diferença entre a definição direta ou positiva por um lado e a definição indireta ou negativa de outro não apresenta importância decisiva. Em última análise, as sociologias modernas do poder se originam todas de procedimento que podemos chamar de indiferentemente formalização ou abstração. A sociedade tal qual nós a observamos comporta relações múltiplas de comando e obediência, o mesmo indivíduo sendo a um só tempo o que comanda e o que obedece, não apenas em razão da hierarquia própria das organizações complexas, mas também devido à multiplicidade de sistemas sociais aos quais cada um pertence. Se, portanto, decidimos procurar um conceito que se aplique a todas as relações comando-obediência públicas e privadas de direito ou de fato, em todos os setores da existência coletiva, sem levar em conta os meios empregados por quem comanda, nem os sentimentos experimentados por quem obedece, chegaremos necessariamente a uma relação interpessoal assimétrica, cujas características será o fato de que alguém anda, fala ou toma iniciativa, e outros o seguem e escutam. Ou ainda, a fim de eliminar mais completamente o conteúdo concreto da relação comando-obediência, diremos que a liberdade de escolha de alguns é limitada pela ação voluntária de um indivíduo ou de um grupo. Neste momento, o poder terá deixado de ser misterioso, fascinante, demoníaco. Como seria possível uma sociedade onde não houvesse sujeitos e objetos de poder sem que a cada instante a liberdade de escolha de A
BC fosse restrita pelo poder de X, ou ainda assim que a ABC seguisse a iniciativa tomada por X. Para criar a ficção de uma sociedade sem poder do homem sobre o homem, Hayek deve colocar uma síntese radical entre o comando das leis e aquele dos homens. Falta-lhe admitir que a generalidade das leis deixa o indivíduo livre para combinar os meios em vista dos fins, enquanto o comando preciso de um homem faz do outro o seu instrumento. Mas por que exorcizar o demônio? Purificado pelo processo de abstração científica, o poder não reproduz mais entusiasmo nem terror. Tornou-se neutro, pálido e vazio. Se esta restrição se deve a uma ação involuntária de um outro, este último não tem poder. Nada impede que o comparemos, como faz habitualmente o T. Parsons, ao dinheiro. É a coisa mais partilhada deste mundo, partilhada desigualmente, sem dúvida. Uma pessoa possui muito e outra pouco poder. Mas estaremos errados, diz então Parsons, afirmando que alguém não tem poder algum. Aquele que não possui senão alguns centavos tem pouco dinheiro, mas não está totalmente desprovido. Do mesmo modo, ninguém é inteiramente desprovido de poder. Será preciso acrescentar no regime político dos Estados Unidos, por menor que seja a parte que desfrute. Esse é um trecho dessa obra aqui, que é do Raymond Aron, Estudos Sociológicos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies. Até a próxima.